A gente vive nesse carro há 3 anos. Dorme, cozinha, toma banho, dirige, trabalha, tudo por aqui. Mas quanto custa viver assim por um mês inteiro? Isso aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente está agora. Hoje a gente abre todos os gastos reais para você. O episódio de hoje é patrocinado pela Wise, que é a nossa forma de usar o dinheiro fora do Brasil. Uma conta global aceita em mais de 160 países, onde a gente transfere por Pix e tem uma carteira virtual com a moeda que quisermos. Pode ser dólar, euro, pesos. Para criar a conta é grátis. Tem link fixado no primeiro comentário para você criar a sua. E a gente está viajando aqui pelos Estados Unidos, vivendo 100% do tempo aqui no Tortuga, né? Nossa Defender 110. E no vídeo de hoje a gente vai contar quanto que a gente gasta por mês vivendo assim. E nossa ideia então é desmembrar tudo para vocês. Então diesel, né, combustível, comida, restaurante, manutenção do carro, internet, tudo certinho, catalogado para vocês terem uma ideia de quanto que a gente gasta em um mês. Todos os tópicos. E também a gente já vai dar dica aqui de como economizar mais. E combustível acaba sendo o maior gasto que um viajante pode ter na estrada. Para vocês terem uma ideia, esse mês foi bem atípico para a gente e a gente rodou 5.867 quilômetros. O nosso carro faz uma média de 11,5 km por litro. Ou seja, uns 510 litros que a gente consumiu no último mês. Isso dá 566 dólares nesse último mês que a gente gastou só com diesel. E é claro que esse valor poderia ter sido muito menor. Obviamente, se você anda mais, você gasta mais. Se você anda menos, você gasta menos. Esse mês pra gente foi bem atípico, a gente passou dos 5.000 km, mas normalmente uma média aí nossa é uns 2.600 km por mês. Não é todo dia que a gente dirige, então a gente fica mais ou menos uns 4 dias parado e 1 de estrada. Mas nesse último mês, como a gente está fugindo do frio dos Estados Unidos e temos pouco tempo de visto aqui, a gente só tem 3 meses, então a gente tem que chegar rápido na Flórida para mandar o carro de volta para o Brasil, a gente dirigiu praticamente todos os dias. E uma dica para economizar assim nos postos, né, que a gente tem passado aqui nos Estados Unidos, a gente usa um aplicativo chamado Gas Buddy, que ele é gratuito e faz um filtro ali de postos de combustível, e toda vez que a gente vai num posto, a gente baixa o aplicativo, se cadastra no programa de pontos e sempre dá ali uma vantagem, sempre tem um descontinho, então já fica a dica. No mercado a gente gastou 548 dólares. Esse é o nosso segundo maior gasto, assim, no geral da viagem. E é porque a gente faz muita comida no carro, então gasta mais aqui, mas economiza muito ali em restaurantes, por exemplo. E a gente já tá precisando trocar nossos pneus. Nossos pneus são lá do Brasil, a gente trocou em Porto Alegre e já rodou com eles mais de 90.000 quilômetros. Então aqui no Walmart, eles estão com uma promoção boa desses Goodyear Wrangler. Tá saindo a 176 dólares a unidade, mais instalação, mais imposto, mais um montão de coisa. Então a gente já vai aproveitar para fazer essa troca aqui. E para pagar essas compras, a gente tem uma dica bem legal para economizar. A gente usa o Wise, que é uma conta global, aceita em mais de 160 países, que usa uma cotação ótima. Eles usam dólar comercial e o IOF é baixinho, de só 1,1%. E para garantir esse 1,1%, é só você ativar dentro do aplicativo. É muito simples. Uma vez que você clicou ali e ativou, todo o dinheiro que você passar vai estar com esse IOF. E comparando com a concorrência, essa é a grande vantagem da Wise. É esse IOF baixinho e com isso a gente economiza demais na nossa viagem. E o legal da Wise é que dentro do aplicativo tem mais de 40 opções de moeda. Então, independente do destino que você vai, com certeza vai ter a moeda certa para você ali.
E a nossa dica é você começar a comprar aos poucos antes da sua viagem. Vai juntando ali, vai comprando devagarinho, porque assim, quando chegar a data, você não vai ter pego nenhum pico da moeda, você vai pegar meio que a média desse período todo. Então, se você vai viajar, aproveita, baixa o aplicativo que é totalmente grátis. Com ele, você já consegue gerar o seu cartão virtual e sair usando aí na sua viagem. E com o nosso link fixado no primeiro comentário, você tem a primeira transferência até R$ 3.500, livre de taxas. Falando de comida, outro gasto que a gente tem é restaurante. A gente gastou nesse mês $73 com um restaurante. Foi um mês também atípico nosso, porque assim, geralmente é zero no mês. Só que esse mês a gente tava lá no Canadá, ficou uma semaninha viajando ali sem o carro, então comeu fora. A gente passou em Las Vegas, foi naquele restaurante que podia comer à vontade. E assim mesmo gastamos pouco, né? Porque foi 73 no mês inteiro e o gasto ali com o mercado foi bem maior. E uma forma de economizar aqui, além de comprar sempre comida nos supermercados, é a gente buscar os mercados que tem um preço melhor, né? Pra gente, pelo que a gente viu, o Walmart, né, é um deles. E a gente gostou muito do Winco, que agora parece que a gente não vai mais ter até a Flórida, mas enquanto tinha, porque ele tem produtos a granel e aí ficava um preço melhor, e pra gente que tem pouco espaço, fazia bastante sentido fazer compras ali e pegar só exatamente a quantidade que queria. E o legal é que assim a gente acaba cozinhando o que a gente gosta, né? Come bem mais saudável, porque principalmente aqui nos Estados Unidos tem muita coisa gostosa e o sorvete é mais barato do que uma salada, muitas vezes. Então se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar não saudável aqui. Esse aqui é um pequeno luxo nosso. Porque a gente poderia comprar a salada que tem que lavar, que é mais barata. Só que aqui no carro a gente já testou e não dá certo. Gasta muita água, faz uma bagunça gigante e a gente acaba não comprando salada. Então assim a gente paga um pouco a mais, mas a gente garante que a gente come verduras. E um gasto que a gente tem, né? E todo mundo que viaja assim com o carro tem, é manutenção do carro. Nesse mês a gente teve alguns imprevistos, mas por sorte e também por manutenção preventiva, que a gente já fez bastante no carro, foi tudo coisa simples de resolver e que a gente tinha peça de reposição. Então os rolamentos a gente tinha, retentor e rolamento ali da outra roda a gente tinha também. A única coisa que a gente teve que comprar foi uma graxa que custou $6,48. Isso. 6,48. Então esse mês foi só bem isso barato. aí, né? Mas já teve mês que a gente teve que trocar o alternador, já teve mês que esse próximo mês agora vai entrar um gasto alto da viagem, que são a troca dos pneus do carro que a gente tá vendo para fazer essa troca. Sim, que a gente vai trocar hoje, na verdade, né? Então, isso varia bastante no longo do ano, no longo da viagem, só que você dilui isso em muitos meses, né? Então, realmente, por mês fica uma média baixa até de manutenção. Isso lembrando que é porque o Thiago faz muita manutenção preventiva, tá sempre de olho no carro, porque senão vira uma bomba relógio, né, na viagem. Você não sabe quando que vai ter um gasto gigante. Isso aí é importante falar, que só foi $6,48 esse mês, dólares, porque eu que fiz tudo. Então se a gente tivesse parado uma mecânica pro cara dar uma olhada no rolamento, e aí depois quando deu problema na outra roda, dar uma olhada no que estava acontecendo, porque estava vazando óleo. Nossa, isso sai muito mais caro. Principalmente aqui nos Estados Unidos, a mão de obra aqui é muito cara, né? Sim. Então alguns $1.000 aí teriam saído. Não, e nesses 3 anos tiveram vários pequenos problemas que o Thiago foi resolvendo, então realmente nosso custo com manutenção na nossa viagem de 3 anos é baixíssimo, mas é importante sempre estar ali fazendo a manutenção preventiva. Tudo certo, o Thiago já falou com o cara.
Vai aproveitar para trocar o nosso step, que tá mega antigo já. Então a gente vai pegar uma das nossas rodas aqui, passar para cá. E aqui vai todo o jogo novo de rodas, de pneus. O Thiago tá tirando aqui o step, porque tem chave segredo e tal. Vai ficar mais fácil já deixar liberado para eles. O carro tá entrando na garagem, o Thiago tá aqui fora. Muito inédito isso aqui. Yeah, I only got off at 3. Yeah, thank you. Algumas horinhas depois. E então o modelo que a gente escolheu é a marca Goodyear, modelo Wrangler Authority, medida 265, 75 e a roda do carro, né, o diâmetro 16. Foram 4 pneus, cada pneu desse custou $176. Só que isso é antes de serviço, que aqui eles cobram 18 por roda, que é aqui em cima dá 72 total, e antes de imposto. Aqui, diferente do Brasil, que a gente já pega o valor final com os impostos, aqui teve mais 7% de imposto, cobrou também para descarte dos pneus velhos. Então, brincadeira final total, 841,02. Essa conta a gente não vai incluir nesse mês, esse mês que já passou, né, de novembro. Essa só vai para como manutenção em dezembro. Assim, Tortuga tá de sapato novo. E nem só de combustível e comida vive um viajante. É importante também cuidar da saúde, então a gente faz academia, mas principalmente a gente vai na academia por causa do banho. A gente tem banho aqui no carro, banho quente inclusive, só que ele é montado na parte externa do carro. Então a gente arma uma barraca, põe o aquecedor de passagem e toma banho ali fora do carro. Isso quando tá frio, muito frio, ou vento, já não fica tão legal. Sem falar que a gente não usa tanta água, né? Como a gente tem só 60 litros, cada um toma um banho aí com 6, 7 litros, quando é assim, nesse formato. Sim. Acaba sendo um banho mais rápido ali, então às vezes, mesmo a gente estando num clima perfeito que dê pra tomar banho no carro sempre, de vez em quando é legal pagar um lugar pra gente ter uma água infinita e tomar um banho de mais qualidade, eu diria. Aqui nos Estados Unidos isso é muito fácil. Tem essa rede de academia que chama Planet Fitness. Tem praticamente em todas as cidades, média para grande aqui nos Estados Unidos. Você encontra essa academia. E aí eles têm um pacote, que é o pacote Black deles. Isso, que é o mais caro deles, mas vale a pena, né? Você paga $25 por mês para uma pessoa e aí você leva um acompanhante de graça. Então, no caso, a Carol é assinante. Ela tem o QR Code lá dela no aplicativo, aí sempre que ela vai eu posso ir de graça, porque abre lá um QR Code de visitante e eu posso entrar junto. Porém, nesse mês a gente conseguiu um cupom de desconto e que saiu $1 a assinatura da Planet Fitness. Sim, então foi super barato. Só foi $1 gasto para banho e, consequentemente, a academia ali, né? Que pra gente tem sido ótimo, porque a gente tá pegando muita cidade. Quando a gente pega mais natureza, a gente gosta de fazer um yoga, às vezes dar uma corridinha e tal. Só que pegando cidade, você acaba não fazendo e aí você perde ali, né, um pouco de saúde. E assim não, a gente tá conseguindo manter uma rotina bem legal pra gente, né? E pensando em banhos, né, esse mês tá ótimo, tá $1, a gente tem gasto pouco, mas tiveram meses aí que a gente acabou gastando um pouquinho mais, por exemplo, no Canadá, que a gente pegou mais dias frios, que não dava pra montar muita barraquinha, e aí não tinha Planet, então a gente acaba pagando. Então isso também varia ali de mês a mês, mas nesse mês pra gente só foi $1. Super barato. Então bora fazer um exercício, tomar um banho e seguir na estrada. Olha, o legal aqui é toda essa estrutura que tem. Então tem os armários, trocadores, a parte de sanitários e o chuveiro aqui.
assim que a gente tem tomado banho por aqui. Muito bom. Mercado Fitness. E vamos aproveitar que a gente tá com as nossas roupas secando aqui, né? Essas são as toalhas que a gente usa na academia. E a gente tem um varal aqui que a gente criou e ele existe eternamente. E a gente vai pendurando e aproveita que tá em movimento, que aí seca rapidinho, né? E vamos falar do nosso próximo custo, que é a lavanderia. Nesse mês a gente gastou... Gastamos R$ 7,75 de lavanderia, que equivale a 2 máquinas de lavagem. Então a gente lavou, como era uma máquina pequena, usou 2 máquinas para lavar. Sim. E R$ 1,75 para secar. A gente não gasta muito mesmo, né? A gente espera juntar uma quantidade boa de roupas e vai pra lavanderia. A gente gosta de usar essas que são self-service, que a gente vai lá, faz no nosso tempo, para, almoça, já tira ali, é rapidinho. Geralmente a gente leva 1h30, 2 horas e segue viagem, porque sempre que vai ter lavanderia vai ser dentro de cidade, que é o que a gente tenta evitar, né? E finalmente a gente tá vendo uma praia aqui, uma praia com cara de praia, com areia branquinha, mar azul. Finalmente. A gente ainda tá no Mississippi, né? Mas hoje mesmo a ideia é chegar na Flórida. A gente vai passar ainda pelo Alabama, mas é um trecho bem pequenininho que tem aqui no mapa. E Flórida tá ainda hoje pra gente. E a gente tava vendo pelo mapa esse trecho aqui, né, do Golfo do México, que segundo Trump é o Golfo da América. Ele fica meio que no alinhamento ali da Península de Yucatán, no México, que a gente adorou. Então tem vários vídeos aí da gente curtindo a parte das praias ali perto de Cancún. Foi incrível lá. É muito bom. Várias praias que nem essa, areia branca, água azul turquesa, e tava um calor doido, né? Então a gente entrava muito calor. Aqui diferente tá frio. E é engraçado, porque Cancún a gente sempre achou que, pelos filmes e tudo mais, seria algo muito urbano. Tem o seu lado muito urbano, mas a gente conseguiu achar uns lugares desertos aqui só foi a gente com 4x4 que chegava na areia. Muito bom. A nossa meta, vamos ver se a gente consegue achar um lugar desses aqui na Flórida, só pra gente, com a areia, o mar e a natureza. Ou se só vai ser prédio, né? Eu não tô com essa expectativa toda que nem a Carol, porque eu acho que... tô achando que a gente acha. Aqui nos Estados Unidos é muito desenvolvido, né? Então, diferente lá do México, que tem a parte hoteleira, tem muito turismo, mas ainda tem umas áreas que não rolou desenvolvimento. Aqui, diferente, eu acho que vai ser muito que não vai resort, ter? muito prédio. Vamos ver quem acerta. Olha essas construções aqui, elas são super altas. Bem diferente, né? O mar deve avançar bastante aqui, porque são várias. Tipo palafita, né? Que fica bem mais alta a parte da habitação mesmo não sei se é por conta de furacão, tsunami, maré alta. Tsunami acho que não, porque é bem abrigado esse golfo, né? Mas quando passa um furacão deve vir muita água. Pois é, interessante isso. Primeiros quilômetros aqui na autopista com esses pneus novos da Goodyear, parece que tá tudo beleza. Estamos a 100 por hora aqui, a gente escuta um barulho um pouco mais alto do que os que a gente tinha da General Grabber, então provavelmente porque ele é mais cravudo, tá uivando um pouquinho mais, e eu senti ele na curva em alta velocidade, né, uns 60, 80 por hora, ele é um pouco mais arisco assim, tem que controlar mais o volante porque parece que quer perder a curva assim. Mas isso acho que é só questão de se acostumar também. Sim, provavelmente na terra ele é melhor que o outro. Muito então... provavelmente.
E a gente tá indo aqui pro nosso ponto pra dormir. A gente tá passando bem no meio aqui do mar. A gente tá indo pra uma ilha aqui no estado do Alabama. A gente não vai chegar na Flórida hoje, a gente decidiu dormir por aqui. Vai ser bom, porque a gente não passa tão batido assim pelo Alabama, né? Pelo menos conhece essa ilha, né? Ver como é que é essa ilha. Vamos ver se vai dar certo nesse lugar pra dormir. A gente viu no Overlander, viu pelo Google Maps, pelo Google, o formato satélite, né? Pra ver como que é um estacionamento. E a gente não tem o costume de pagar camping, então... Não. Sei lá, durante 3 anos foram pouquíssimas vezes que a gente foi obrigado a pagar um camping por algum motivo. Quase nenhum, ou porque era muito legal e aí a gente, e o preço era bom, mas praticamente todos os dias aqui a gente dorme de forma gratuita. Ou wild camping, né, que seria um camping mais... Camping não, né? Um lugar para dormir mais afastado, mais selvagem na natureza. Que é o nosso preferido e de todos os viajantes, pelo menos, que a gente conhece, né? Que é no meio da floresta, numa praia, num lugar assim mais natureza mesmo, né? E aí, ou quando é na cidade, que aí a gente fica optando ou praça, em outros países, né? Aqui nos Estados Unidos é mais Walmart, é mais... Rest area, que é uma área de descanso que tem assim na estrada para caminhoneiro, posto de combustível. Às vezes o estacionamento da Planet Fitness, que é a academia, também rola. Lugares mais urbanos, mas todos eles também de forma gratuita. Então, por isso, nesse mês e vários meses, o nosso gasto é 0 com acomodação. E esse aqui é o quintal do dia, da noite no caso, né? Já tá quase escurecendo aqui. E esse tipo de lugar aqui que a gente gosta de ficar, melhor se não fosse um estacionamento, né? Se fosse mais assim, pra dentro ali na natureza. Mas aqui, pelo que a gente viu, é proibido ir com o carro na parte da areia, né? Então não vamos, ficaremos por aqui. E esse tipo de ponto a gente acha sempre pelo aplicativo, a gente já falou também aqui, né? Um aplicativo gratuito do iOverlander. E às vezes com dica de alguém, ou a gente procura no satélite do Google, ver se tem algum lugar que às vezes o nosso carro chega por ser 4x4 e a gente vai tentando. E assim a gente economiza demais na nossa viagem. Começando uma manhã gelada e com uns pinguinhos de chuva já por aqui. Tá super nublado, o mar tá agitado desse lado aqui, hein? Ontem tava uma piscina, né, isso aqui. Tá bem mais agitado. Para esse lado aqui. Tudo nublado, vento forte, chuva começando. Tá frio. De noite foi uma baita de uma chuva, né, que caiu. A gente acordou com o barulho da chuva. Pois é. Parece que a gente pegou alguma frente fria, que agora, porque outro dia a gente tava de short, tava calor, então vamos ver. Hoje não vai ter praia, mas nos próximos dias espero que tenha. Verdade. E estamos aproveitando que tá esse climinha, né, pra começar a editar vídeo. A gente faz uns trabalhos também, né, durante a estrada, então a gente precisa de internet e esse é outro gasto que a gente tem aqui. No último mês a gente gastou R$19,90 de internet ilimitada e pode rotear, então a gente tá no meu celular o chip, né, o eSIM, e a gente consegue rotear pro computador e pro Thiago, então a gente pagou esse valor pro mês inteiro. Nosso último tópico referente a gastos entra outros, que aí é tudo que não entrou antes, vai para essa última coluna. Nesse caso, estacionamento, transporte público, que lá em Vancouver a gente acabou pegando metrô, tem uma roupa da Carol que ela comprou. No final, são coisas que não são recorrentes. E nesse mês foram $23 de outros.
Então, fazendo um resumo dos nossos gastos aqui de novembro de 2025, ficou assim: diesel foram $566, o mercado 548, restaurante 73, manutenção 6,48, esse foi bom. Banho e academia $1. Com lavanderia a gente gastou R$7,75. A hospedagem foi 0, que a gente não pagou em lugar nenhum pra dormir. Esse é o melhor número, né? Esse daí economiza bastante na viagem. Internet R$19,90, outros deu $23. Tudo isso deu um total de? Um total de 1.245,13 centavos de dólar. Esse é um número, assim, grande pra gente. A gente geralmente tem uma média de $1.000 por mês pra nós dois. E esse mês foi atípico, né, que nem a gente falou, porque a gente rodou muito, a gente pegou muita estrada praticamente todos os dias e isso subiu muito a nossa média ali de gastos. Dá pra gastar muito menos se você for mais devagar, se comer mais ainda no carro. A gente praticamente não foi em restaurante, foi em pouquíssimas, mas daria pra ser 0. E dá pra gastar muito mais também, se você pegar mais estrada ainda, se ficar em hospedagem. Às vezes tem muita gente que para e pega um Airbnb ou uma pousadinha pra dar uma descansada da viagem. Principalmente aqui nos Estados Unidos, porque aqui a hospedagem é super cara, né? Um quarto qualquerzinho, um quarto bem simples de hotel, fica na casa de uns $80. Caro. E camping, que é onde você para assim do lado de outros milhares de carros maiores que o seu, você paga uns $30 por dia. Sim, então dá pra gastar mais comendo em restaurante também, bastante. Então vai depender muito do viajante e de como que vai funcionar. Bom, a gente espera que esse vídeo tenha ajudado você a clarear e entender quanto que custa pra viver aqui nos Estados Unidos vivendo no carro. Gostou do vídeo? Dá uma força pra gente. Se inscreve no canal, que é super importante. Dá um like no vídeo. Deixa um comentário também, que ajuda um montão. Hype o vídeo. Tudo isso. E compartilhe o vídeo. É um monte de tarefa de casa pra você. Valeu, bora rodar! Bora rodar. A melhor parte da chuva é descer do carro para fechar o gás.